paz, trazemos nosso abraço à casa a qual nós estamos no momento participando, o grupo de cultura espírita Ana Rua. O nosso tema para a nossa reflexão, a necessidade da vida social, uma análise espírita, para que a gente possa compreender mais a doutrina espírita através do cristianismo, né? Obrigado. Então vamos dar início. Jesus, vida, evolução. Quer dizer, eu sou o pão, como ele já nos afirmava há mais de 2000 anos atrás, eu sou a luz. Então essas informações que Jesus vem nos trazendo através do Evangelho e o Espiritismo cristão, a gente gosta sempre de estar falando sobre a questão de Jesus estar envolto em todas as religiões, e é importante isso, para que a gente possa ali analisar. Eu botei 3 degraus para que a gente entender a evolução. Claro que são mais degraus, mas nós vamos trazer aqui algumas informações primeiro do Livro dos Espíritos, que Kardec faz as perguntas e vem a resposta dos instrutores espirituais. Então nós vamos colocar ali 3 subtemas para que a gente possa analisar. Vida de insulamento, voto de silêncio, que é o subtema a primeira. Kardec, ele faz uma pergunta. Nós não vamos colocar a pergunta, vamos apenas colocar uma parte da resposta que foi dada, que ele pergunta sobre a vida de insulamento, voto de silêncio. Aquelas pessoas que ficam reclusas, que preferem não temos nenhum preconceito, aquelas pessoas que vão lá para o Tibete fazer meditação, orar pela humanidade, é bom, mas o que os espíritos, os instrutores espirituais respondem para Allan Kardec? Não é só isso, as pessoas também que não querem se relacionar com ninguém, fica incluso no seu lar, e a resposta ele dá na questão 770 do Livro Espírita. Ele fala que é um duplo egoísmo. Por que seria um duplo egoísmo? Aí nós fizemos aqui um resumo do que fala nessa passagem, que é desconhecimento da lei de amor e da caridade. Porque quando a pessoa fica reclusa, nós sabemos que é através da reencarnação que nós vamos evoluir. E aí não temos o desconhecimento da lei do amor e da caridade a qual Jesus falou. Porque se eu fico isolado das pessoas, da sociedade, como que eu vou praticar a lei de amor e da caridade? Não é só fazer prece. A prece é importante, quando as pessoas estão com algum problema, não, nós vamos fazer uma prece, vamos orar, mas é necessário também, além da prece, você ter uma conversa com a pessoa, ter um conhecimento, explicar, seja na doença, seja o que a pessoa está passando, passar uma orientação. A prece é apenas uma energia que nós vamos emanar antes. Primeiro, vamos buscar, como a irmã fez a prece aqui para início, para a gente se harmonizar. E muitas das vezes nós precisamos fazer uma prece para que no momento difícil de orientar uma pessoa, que venha as palavras corretas para falar, os nossos mentores, a espiritualidade nos intuir para falar o que é necessário para aquela pessoa. E muitas das vezes a gente dá uma opinião própria que talvez não vai auxiliar aquela pessoa, talvez possa até atrapalhar. Então, em qualquer momento, como nós somos espíritos, buscar a orientação do alto naquele momento, fazer uma reflexão, fazer uma prece e pedir aos nossos amigos espirituais, instrutores, o que seria melhor a orientação, porque muitas vezes a gente dá uma opinião nossa, mas de repente essa opinião não vai ajudar essa pessoa. Então é desconhecimento da lei do amor e da caridade. O segundo subtema é relaxamento dos laços de família. E aí os instrutores espirituais, pegamos só uma parte também da resposta, para não ficar longo, fala uma recrudescência do egoísmo, que é a questão 775, que parou ali. O egoísmo não tem evolução, Legal. E o terceiro é
desconhecimento da lei natural. Quando, né, a pessoa tem essa recrudescência do egoísmo, é desconhecimento da lei natural. Que a lei, o que é a lei natural? A lei divina. Conhecer, né, a lei de Deus, a qual Jesus veio nos trazer como a segunda revelação. O que é Deus? E aí nós vamos entendendo que não é aquele homem, aquele, né, idoso, barbudo, como as pessoas falavam, um manda para cá, o outro manda para lá. Um entendimento que era necessário na primeira revelação, mas na segunda já estava mais pronto para entender mais um pouco. E ele, Jesus, mudou até de chamar de Deus. Falou assim, um pai amoroso. Então ele age como um pai amoroso. Nós, pais, mães, muitas vezes a gente orienta, às vezes nós somos até rígidos devido ao nosso grau evolutivo. Mas mesmo na nossa rigidez, nós queremos o bem, o melhor para os nossos filhos. Então ele, naquela evolução ali, ele quis mostrar para nós humanos que comparar com um Deus, ou com um pai Deus, porque o pai sempre quer o melhor para o seu filho. Então toda a humanidade é o filho. E depois vem a doutrina espírita e fala, Kardec faz aquela pergunta, que é Deus? E ele fala, a inteligência suprema. Olha com os, né, por isso até botei 3 degraus. Olha, nós estamos no 3º degrau de conhecimento. E a gente ainda fala Deus, mas nós entendemos como a primeira pergunta que Kardec fez, que é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o que é inteligência suprema? Ainda não entendemos, mas já sabemos que não é aquele Deus a qual foi interpretado dentro da evolução daquela época, né? E aí Jesus falou, o Pai. Só que o Pai também às vezes é severo bático, mas que é um amor onipotente, onisciente. Isso Kardec vem trazendo para nós. E a terceira é necessidade da vida social. E nós temos faculdade necessária à vida de relação. Então essa já na questão 766. E o que é para nós? Assegurar o desenvolvimento do bem-estar perante o progresso evolutivo. Por quê? A necessidade da vida social está correlacionado com os laços de família, sair do voto de silêncio, porque é através da família também que nós vamos aprender com aqueles que já vivenciamos experiências em vidas passadas. Aí entra um entendimento da reencarnação, porque os nossos familiares de hoje já tivemos relações com eles em vidas passadas. Alguns criamos, né, aquela amizade, aquela relação mais, né, controlada, mas tem outros também que vêm que nós deveríamos melhorar a nossa relação. Aí a gente começa a entender quando Jesus fala no Evangelho que os vossos inimigos estão no nosso lar. O que ele está querendo dizer, Jesus, com o entendimento de hoje? Que aqueles que nós brigamos, tivemos atritos, temos que reparar através da relação da família, porque um pai, né, mesmo que ele tenha aquela coisa, a mãe com o filho, ele, peraí, é minha filha, é meu filho, e vice-versa. Às vezes tem aquela ovelha negra. Até eu estava fazendo essa palestra em outra casa e lembramos da Rita Lee, que desencarnou, né? A ovelha negra. Mas mesmo a ovelha negra, o pai amoroso vai educá-lo, buscar a necessidade de educar esse filho, essa filha, essa ovelha negra, aos modos da orientação de Jesus e da doutrina espírita a qual nós estamos seguindo, ou da religião a qual ela segue, que também todas as religiões são boas, desde que pregam o amor e a caridade. Então nós vamos trabalhar com esse conhecimento da doutrina espírita. Isso aconteceu comigo, com a minha filha mais velha, né? A primeira, a gente tinha uns problemas sérios. E aí quando eu entrei comecei a entender a doutrina espírita, foi, em vidas passadas nós tivemos, né, não tivemos boas relações. Então quando eu entendi isso, falei, peraí, então
eu tenho que melhorar, porque eu sou o pai, ela é a filha, né? Então eu tenho um pouco mais de conhecimento do que ela. Então comecei a fazer as minhas mudanças. E quando eu comecei a fazer as mudanças, ela ficou assim, ué, meu pai era rígido, né? Era comigo assim, está mudando. Então ela também percebeu isso e aos poucos ela foi mudando também. Essa é a nossa necessidade. E hoje nós nos damos muito bem, né? Somos pai e filhos e amigos. Então, o que independente de aconteceu em vidas passadas, nós já recuperamos essa afinidade. Por isso, a necessidade, os laços de família ajuda isso antes de iniciar na vida social, porque ali a gente vai trocando informações. Então os pais, a responsabilidade deles é observar aquele espírito, o que nós vamos começar a ver agora, para que, da mesma forma que nós temos que nos relacionar bem na sociedade, orientar os nossos filhos também para um bom relacionamento na sociedade. Então vamos começar agora. O ideal de família e os laços sociais. Como eu falei, os pais têm aquela responsabilidade de orientar aquele espírito que está reencarnando, seja ele independente de um espírito afim ou um desafeto de vidas passadas. E aí já na segunda, né, tem 2 filhas, na segunda gravidez eu já era espírita, então já tinha aprendido. Então está a mãe lá com a mão lá na barriga e a gente começou a orientação de que a gente poderia conversar com aquele, orientar aquele espírito já no momento da gravidez, falar, colocar a mãozinha e falar, olha, nós te amamos, independente da prova que nós temos ou tem que passar, nós te amamos, nós vamos estar aqui juntos nas dificuldades, porque ele, esse espírito, já vai assimilando essas energias, porque tudo é energia. Então ali já vai ser mais fácil, né, quando as tendências começar a fluir na família, na relação dos laços sociais. Então vamos lá. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, e terai-vos dos vossos deveres, e ponte todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprir. Está lá Santo Agostinho, Paris, 1862, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, que é a instrução dos Espíritos. Então, Santo Agostinho também, como no livro dos Espíritos, nos passa a informação também de como nós observamos depois, né, que a reencarnação se inicia, como que nós vamos orientar os nossos filhos. E nós marcamos ali, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprir. Qual a recompensa? Orientar, né, e ressarcir talvez um débito que tem com aquele espírito. Aqueles que já têm uma afinidade, vai auxiliar também a família junto àquela ovelha negra. Então essa relação da família é muito importante para dar um passo também depois na maturidade deles, a qual nós vamos começar agora a analisar como começa essa maturidade. Então vamos lá. Reencarnação, o subtema, e o processo de consolidação. Então tem um texto. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quando as suas atribuições essenciais recomeçam a funcionar no homem reencarnado, né? Kardec, ali que está falando, a instrutor Alexandre, é o homem reencarnado. O que representava controle e fonte criadora e válvula de escapamento. Aí nós o texto mais adiante colocamos: a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações, impressões
na esfera emocional. Então nós grifamos ali glândula pineal e esfera emocional. É o escritor Alexandre, no livro Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 2, Chico Xavier. Cada livro de André Luiz tem um instrutor espiritual. Nesse Missionário da Luz é o Alexandre. Então o que nós entendemos? A reencarnação, ela se completa naquele momento que chega aos 7 anos de idade. Por quê? As crianças ainda, o espírito ainda está mais ligado ao plano espiritual do que ao plano físico, porque o cérebro é o último a se concretizar. E a gente lembra, quem já teve filho, aqueles filhos que só tem uns amigos imaginários que vêm e aparecem em alguns momentos. Eu não percebia isso muito nas minhas filhas, porque o trabalho era difícil. Eu trabalhava à noite, às vezes de dia, mas as minhas netas, a gente ficou até cuidando delas para que a minha filha e o marido dela trabalhavam, então deixava com a gente. Às vezes até minha neta chama de pai, a nossa relação. E uma vez que ela estava com 5, 6 anos, e ela falava que tinha um amigo que vinha de tarde, todo dia, conversar com ela, lá em casa. Aí quando eu estava em casa, eu falei assim, mas eu não vi. Mas só quem vê sou eu. Aí eu falei para ela assim, quando chegar a hora que ele vir, você me fala que eu quero ver, quero conversar. Aí tá bom, vou falar. Aí chegou a hora, chegou outro dia, eu falei, teu amigo não veio? Ele falou, não, ele falou que não queria vir porque não queria falar com o senhor. Eu falei, então tá bom. O que é isso? São aquela equipe espiritual que, quando no livro, esse Missionários da Luz também, no capítulo 12 e 13, a reencarnação Segismundo, quem leu vai observar que a equipe vai se revezando até chegar aos 7 anos. Quando se consolida, aí não precisa estar ali perto para evitar alguns problemas espirituais, e eles estão ali para ajudar nesse momento. Aos 14 anos, essa glândula pineal se ajusta, quer dizer, se concretiza, que é aqui no nosso cérebro. E aí entra mais a ligação com o mundo espiritual. Claro que todas essas crianças têm um amigo imaginário, eles estão vendo, como está aqui no plano físico, no plano espiritual, está vendo. Pode ser que seja um médium em potencial ou não, mas aos 14 anos vem também essa confirmação pela glândula pineal. Essa a gente respeita, tem que criar 7 anos, tem que fazer como em outras religiões, fazer aquele trabalho, mas não é recomendado. Aos 14 anos, sim, depois dos 14 anos, a mediunidade pode reeducar o estudo da mediunidade, que é melhor, porque a glândula pineal está reajustada. E aí nós vamos ver aqui a imagem. Então temos ali a glândula pineal, que fica nessa parte aqui. Na neurociência, essa área aqui chama sistema límbico, que é a glândula pineal e a esfera emocional. É que a gente vai entrar um pouquinho sobre essas questões. Nós temos ali o cérebro, aqui a parte de baixo é o sistema nervoso, o córtex motor e o córtex frontal, que nós vamos daqui a pouco analisar melhor. Então vamos lá. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegar a saber em que sentido devemos dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Depois, disciplinar as impressões e emoções. Voltamos ali a grifar a parte observação atenta de nós mesmos, as impressões e as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agente de nosso aperfeiçoamento moral, aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu e desprender-nos de todo sentimento de egoísmo, a qual aquelas perguntas e a resposta foi dado a Allan Kardec. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 20. Então,
como aos 14 anos já é um adulto. Então, como nós falamos no início, todas as orientações para a relação social que nós aprendemos com nossos pais, nossos avós, talvez aprendemos, mas muitas vezes não colocamos em prática. Então, quando trazemos André Luiz, aos 14 anos já são adultos. Independente dos pais esqueceu ou falou e ele não aceitou, então, para nós, através da doutrina espírita, dos 0 aos 14 anos, esse é o momento de orientar, porque nós já estamos primeiro do que eles aqui, né? Nós conhecemos a cultura do nosso país, sabemos o que é o correto, o que não é, então nós vamos passando as orientações que deveria. Muitas das vezes, pais e mães, né, esquecem ou não tem tempo para isso. Na minha idade de garota, a maioria aqui, né, sabe que a educação era ali, né? A orientação sempre foi dada. Alguns hoje não têm, né, essa disponibilidade ou tempo, mas eu lembro que quantas vezes sobre a questão de estar na casa de alguém, respeite os mais velhos. Quando passar um idoso na rua, toma benção. Hoje é difícil. Eu lembro que era garoto, né? A minha avó falava, uma senhora passou, toma benção, chama de vó também. Então, muitas coisas do passado, essas orientações, não sei, parece que foi esquecido, o respeito. Você estava dentro do ônibus, não precisava nem pedir. Se entrar alguém, o ônibus estiver lotado, você levanta, não precisa nem eu falar, levanta e deixa a pessoa sentar. Essa é a orientação que nós temos. Então, já está falando para quem? Para o adulto. E nós também, muitas das vezes, eles falam, mas os filhos também falam, mas está lá na consciência, porque os pais passou. Por isso que a gente vai entrando naquele sistema límbico, que as emoções, aí as orientações vão ficar ali. Aí nós vamos começar a entender que pode ter os pais não passado ou passou, mas aí falar, isso é besteira, né? Meu pai falou, isso é besteira. Mas no momento em acontecer algum fato, ele vai lembrar, meu pai falou, minha mãe falou, meu avô falou. Então, esse disciplinar, porque nesse momento tem algumas informações, desde os 0 aos 14 anos, a família foi responsável, né, para essa relação na sociedade, foi orientado. Pode ser que o espírito, quando aos 14 anos, tem outras tendências, aí que isso o Leon Denis está falando, disciplinar as suas tendências que vêm do passado, com as orientações que a família deu. Então, por isso Leon Denis fala isso, observar atenta de nós mesmos, porque aos 14 anos ele já passou muitas orientações à família. Então, cabe a ele, né, observar essas impressões e emoções que vêm, porque a glândula pineal e aquele sistema límbico já está ali bem próximo do mundo espiritual. Então nós vamos lá, voltamos de novo ali, o passado, né? Lá embaixo, sistema nervoso, a parte de cima, o presente, é o que nós estamos vivenciando, o corpo motor, tudo aquilo que nós vivenciamos na sociedade, e o futuro, que é metas que nós temos que seguir. A gente vamos planejar alguma coisa, eu tenho uma meta, então essa parte aqui que vai trabalhar o nosso cérebro, a parte do sistema nervoso é passado. Então, no presente nós vamos ter essa relação social. Já entendemos que os pais nos orientaram, temos agora também com a glândula pineal já bem concretizada, porque mas eu não sou médium. Livro dos médiuns, Kardec fala, todos são médium. Tem os médium intuitivo, que é uma mediunidade, e os médium ostensivo. Então ninguém pode dizer, eu não sou, mas todos têm. A intuição é uma mediunidade. Eu estou com um problema, faço uma...
vem uma intuição. Quem foi que deu? A espiritualidade, ou também a outra parte que nós vamos ver ali. Então vamos lá, estímulos externos. Os estímulos externos é o que nós vamos vivenciar, a programação que nós tivemos antes de reencarnar. Cada um de nós tem uma programação. As nossas dificuldades e as nossas fatores que a gente conquistou em vidas passadas, está tudo naquela parte lá. Agora, ali, ó, nesse sistema límbico, aqui onde está o glândula pineal, e aqui as emoções, que é do passado, estímulos internos. Então, quando nós observamos ali no outro livro, No Mundo Maior, Calderado fala para André Luiz, o nosso cérebro está lá, passado, presente e futuro. E ele fala assim, parece que é 3 cérebros, não é. Esses 3 trabalham em conjunto. Como trabalham em conjunto? Quando a nossa relação no presente, na sociedade, os estímulos externos, o que vem? Nós vamos passar por uma prova. Cada um tem a sua prova. Então vai vir as dificuldades da vida. Diante das dificuldades, os estímulos internos lá, que é as emoções, as impressões do passado, que já está aqui, ó, muito ligado, o sistema nervoso, o sistema límbico, olha como ele está aqui, ó, estão ligados. Aqui vai vir alguns reflexos de vidas passadas, em que situações aconteciam comigo e eu agia e reagia, que chama-se ação e ação, né? O que eu plantei, eu vou colher, como Jesus falou, o plantio livre e a colheita é obrigatória, que são energias que estão dentro de nós, que vão codificar na relação. Quando uma dificuldade, vai vir um impulso interno, que é estímulos internos do passado para o presente. E aí pode vir um estímulo bom ou ruim. Quando ele vem à tona, o que eu tenho que fazer? Discipliná-lo. O conhecimento que eu estou tendo, mas se eu não tenho, ou tenho conhecimento e não dou importância a isso, os meus instintos negativos sobressaem aquilo que eu estou querendo me melhorar. Claro que todos nós somos imperfeitos e vamos errar. Mas quando nós entendemos as obras que nós estamos estudando, o livro dos Espíritos, as obras básicas, as obras subsidiárias, nós vamos entendendo que, isso pode acontecer comigo, em algum momento. Principalmente nos livros de André Luiz, Sexo e Destino, fala histórias de pessoas, outros livros também, e a gente acha que as histórias dele não pode, de repente não vai acontecer conosco. E nesses livros mostra, as situações, como eles vão se comportar, o positivo e o negativo. E aí quando vem uma impressão negativa, peraí, é o momento de eu disciplinar essa emoção, certo? Mas eu às vezes não disciplino e eu uso o impulso negativo, tá? Aí depois, me arrependi disso, mas já aconteceu. O que vai acontecer de novo? Mas lá na frente, uma outra situação quase igual àquela vai acontecer de novo e aquele impulso vai vir novamente. Isso já aconteceu e eu fiquei irritado, me deu dor de cabeça, fiquei assim, fiquei assado. Agora eu vou fazer diferente, porque aquilo não foi legal, né? Pode ser que eu pense assim, pode ser que não, aí eu dou de novo na pessoa, falo, ajo grosseiramente com aquela pessoa, e depois vem, não é assim, quantas vezes certas coisas, por que isso sempre acontece comigo? É porque a gente não cumpriu a prova, que na hora, na nossa relação social, a gente agiu com os impulsos negativos que veio lá do estímulo interno, do sistema límbico, porque a nossa glândula pineal está ali.
toda a nossa potencialidade positiva e negativa, não vai sair só negativa, sair também as positivas que nós temos, e eu não consegui. E tem gente que leva isso até para outra reencarnação. Aí chega lá no plano espiritual, mas a prova era você passar por certas dificuldades. Nós te demos as orientações, te indicamos para uma religião, para isso, para aquilo, para você aprender. E ainda tinha a tua glândula pineal, que no momento que você ficasse irritado, fazia uma prece que nós poderíamos passar uma intuição para você não fazer aquilo. Aí vai reclamar? Não vai. Porque nós estamos, nossos mentores, nossos guias espirituais estão conosco. Por isso a nossa necessidade de fazer a prece. Então, depois que a gente passa, a Joana de Anjos fala que é depois de 10 anos que a gente vai começar a entender aquilo que nós estamos estudando. E muitas das vezes a gente está lendo, relendo o livro. Quantas vezes nós vamos reler um livro, que eu faço isso? Eu estou relendo de novo as obras de André Luiz. E isso eu não percebi. Por quê? A nossa consciência, quanto mais nós vamos aprimorando para o bem, tanto pode ser para o mal ou para o bem, nós vamos aprimorar ela, enquanto uns estão só aprimorando para o mal. Quando ele desencarnar, não existe céu e inferno, existe faixas umbralinas, que eles não mudaram a sua energia, vão ficar aonde está o seu pensamento. Entendeu? Aí a alegoria de céu e inferno, e nós vamos entendendo. Então, falta quantos minutos? 15. Então, essa é a nossa necessidade, as relações sociais no progresso evolutivo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob a vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Olha aí. Purificai, pois, os vossos corações, não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. É o que a gente estava falando. Quem está nos passando um espírito protetor por Deus, 1863 de Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, instrutor dos espíritos. Olha aí. Eu estou trazendo as informações porque às vezes a gente fala e às vezes, de onde você tirou? Está lá no livro dos espíritos, as obras básicas, obras subsidiárias. E eu botei ali a imagem, reunião de todas as religiões. Por quê? Nós espíritas entendemos, pelo menos aqueles que eu entendi assim, que a doutrina espírita é a terceira religião, a terceira revelação. Veio para quem? Todas as religiões. Pode ser que algumas religiões não entenderem e não querem usar essas orientações da terceira revelação. Isso é problema deles. Mas quanto a nós, devemos respeitar todas elas, independente da equivocação do dirigente ou daquele que fundou a sua religião. A gente respeita, porque se eles seguem a Jesus e praticam o bem e a caridade, independente da forma que eles vão utilizar a sua religião, se é no bem, tá bom. Mas nós não criticamos as religiões. Existem alguns que fundaram religiões que põem a sua opinião própria e não seguem as orientações de Jesus, ou não entenderam, leva ao pé da letra as parábolas que ele falou, porque a maior parte do que foi falado foi parábola. Quando Jesus ia pregar, ele falava, o reino de Deus é comparado. Parábola. Ele comparava, porque não tinha naquele momento, naquela época, entender. Hoje a gente pode entender melhor. E aí a doutrina espírita vem trazendo, como Kardec fala, tudo aquilo que não for utopia, que vem da ciência, a maior parte, sabe que eu gosto da ciência, vai agregar ao ensinamento. Outras coisas, Kardec fala no livro dos médiuns, outras coisas virão para completar o que eu estou falando.
Nem Kardec está atrasado e nem tem problemas, né, de a gente trazer alguma coisa cientificamente que não seja utopia, como ele fala lá no livro, na Gênesis, na questão, né, 54, ele fala, se não é uma utopia, a doutrina espírita vai atender aquilo ali, porque se a ciência comprovou, é necessário. Kardec na Gênesis fala de tipos de dinossauros, os espíritos passam para ele, tipos de dinossauro que a ciência não descobriu. Depois da Gênesis, encontraram ossos, ossada desses dinossauros que a espiritualidade falou. Então, fala e depois é confirmado através da ciência. Então, vamos lá agora. Nós vamos entender que essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Allan Kardec, livro A Gênesis, capítulo 1, item 31. Então, aqueles que já me conhecem, vai vir aqui, é aquela equação do segundo grau. Então, agora a gente está colocando a primeira palavra, organização. Tudo que nós falamos aqui é aqui, a mente. Se eu não organizar a minha casa mental, porque o cérebro está ligado a outro corpo, além do corpo espiritual, casa mental. Essa casa mental traz todas as informações de todas as nossas reencarnações. Não lembramos de tudo porque só vem aquilo na programação que nós vamos passar pela vida de relação, o que é para vir à tona para trabalhar. Porque cada reencarnação nós vamos acertar erros de vidas passadas e continuar a evolução de conhecimento. São duas coisas. E tem gente que está mais acertando mais dívidas do que buscando mais evolução para o progresso evolutivo. Então a gente tem que trabalhar mais as nossas imperfeições para ter a nossa capacidade consciencial de entender mais esse universo que a gente não tem nada ainda. A gente ainda está muito longe. Então, organização e metas. Tem que colocar metas na vida. Eu amanhã vou fazer isso. Essa é a minha meta. Vou ter erro? Vou. Mas no momento que eu erro, peraí, eu posso me melhorar e não cometer esses erros mais e mais, porque somos imperfeitos. Eu cometi. Hoje eu já não cometo mais assim. Eu fico nervoso, antes eu ficava nervoso e pagava, muitas vezes até chamar a pessoa para briga, para o braço, quando não era espírita. Hoje não. Aí eu comecei a entender com o André Luiz: morde a língua, enche a boca d'água. Mas a raiva ficava. Eu falei, não é só isso, eu tenho que tirar a raiva dentro de mim. Olha o conhecimento que a gente vai adquirir. Então, essa é a meta. Prazo vai depender da nossa boa vontade de nos melhorar a cada dia. Só que eu vou errar. Só que eu posso errar menos do que eu estava errando outras. Depois que eu passar aquela prova, aí vai vir outra matemática, outra coisa que eu tenho que me trabalhar. Então vamos lá. Então nós já sabemos a equação da renovação, organização, metas e prazos. Aí começamos a fazer ali, formar a equação do segundo grau, certo? Então, organização, metas e prazos. Prazo vai depender de cada um. Dias, meses, ano ou reencarnações para trabalhar. Muitos estão aí duas reencarnações só para trabalhar uma coisinha à toa, que não adianta. Então vamos lá. Brutalidade, se trazemos, incompreensão, estreiteza espiritual. Na equação do segundo grau, quem já sabe aí qual é a fórmula, eu começo por onde? Eliminando onde está nos parênteses. Essa é a fórmula, que eu era péssimo em matemática. Não vou falar tudo que a hora já não dá tempo. Brutalidade e compreensão. Então eu vou subtrair aquilo ali. Quando eu vou subtrair, eu tenho o quê? Propósito mais edificante. Quando eu começo a entrar nos estudos, fazer reflexão do que eu preciso me trabalhar em mim, eu tenho ali propósito mais edificante. Então a minha proposta é me edificar cada vez mais as orientações dos espíritos. E aí tem lá prazo, já entrou, e eu tenho que agora eliminar o que está nos colchetes.
Então, dentro dos colchetes, dentro do prazo, eu posso multiplicar ou posso subtrair a estreiteza espiritual. Mas, dentro da fórmula da equação de segundo grau, eu não posso fazer uma multiplicação tendo uma subtração. Eu já botei mesmo, por acaso, propósito mais edificante, que eu preciso ter mais propósito edificante para depurar uma imperfeição de, às vezes, várias vidas. E aí eu tenho que ter mais propósito edificante, não, eu tenho que ter mais propósito nisso, né? Mais tempo, mais prazo, porque a minha meta é evoluir, cumprir pelo menos aquilo que foi me dado no plano espiritual para me melhorar. Se eu não chegar lá com 100%, se eu chegar com 80%, 90% já está bom, né? Porque ele fala assim, os completistas, aí André fala assim para ele, né? Livro Missionário da Luz, alguns já chegaram, poucos, mas chegaram, a maioria chega com menos, né? Se chegar com 70, 80, acho que já está legal, passou dos 50, né? Tá bom, menos coisa na próxima reencarnação, não vamos ter a vida muito difícil como tivemos agora nessa, né? Isso é o que a doutrina espírita nos fala. Então eu vou multiplicar mais tempo para isso. Eu vou ter então renúncia dos instintos animalizados. Aquele instinto animalizado que eu tinha antes de ser espírita, não gostou? Vamos lá para fora que a gente resolve. Às vezes eu apanhava, às vezes eu batia, mas eu estou falando a verdade, eu era assim. Depois eu dava resposta. Aí minha avó, esse menino tem resposta para tudo. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu estava ali, não era isso. Agora eu não dou a resposta agressiva, eu paro, reflito, eu errei. Mas a pessoa também, mas eu vou lá peço desculpa, eu não vou falar, eu errei porque você fez isso. Não, para com isso, que aí vai piorar mais ainda. Faça a nossa parte. Errei. Se o outro não quer reconhecer, vai embora, deixa ele com a energia dele. A gente que não pode ficar com a nossa energia ruim. Então, renúncia dos instintos animalizados. Quando eu tenho isso, eu saio da estreiteza espiritual. Eu estou conectando, pedindo orientação quando for deitar aos meus amigos espirituais, porque eu não sei como resolver isso. Faça uma prece, me ajuda. Aí vem todo outro dia uma intenção. Eu sempre faço isso e acontece. Então, quando eu subtraio, eu tenho domínio sobre as trevas do instinto. Quer dizer, as trevas ainda tentam, mas eu tenho domínio. Eles não me dominam mais. Tem caso que falam assim, nem vem, sai fora, né? Então, se insistir, que a gente sente aquela energia assim estranha, né? Quando acorda, então na madrugada, aí eu começo a fazer prece, né? Vou lá, tomo um copo d'água, faço a minha prece e falo, aqui não vai dar para tudo mais, né? Eu falo mesmo. Às vezes eu falei, vai embora. Então, domínio, né? Eu vou subtrair a renúncia à estreiteza espiritual. Então, eu já tenho uma ligação com o plano espiritual mais elevado. Aí, às vezes, o mentor já está lhe dando orientação. Quantas vezes a gente fala, está na rua, a gente, meu Deus. Aí vem uma pessoa da igreja, né? Fala assim, Deus tem um, né, propósito contigo. Deus pediu para te falar isso. Aí eu vou já vem aquele crente chato, né? Não, a gente sabe que não é Deus, é um espírito, pode ser até o nosso amigo espiritual, que a gente tapou aqui e ele quer falar, ele usa um terceiro, porque eles também são médios, eu não quero chegar a essa conclusão, mas eles também são médios, né? Aí usa ele para passar a terceira informação. Aí eu falo, não, pode falar, Deus falou isso para você. Eu falei, eu estava precisando escutar isso mesmo. Que bom, vai na minha igreja. Não, eu sou espírita, mas é que eu não estava encolhendo. Tá espírita, sou. Eu também sigo Jesus. Aí começa aquele papo, eu falo, não, lá também tem Jesus. Aí vem o que? Domínio sobre as trevas do instinto. Essa é a minha meta, somar isso. Quando eu somo, eu tenho o que? Aspirações para níveis mais altos. Então eu estou buscando coisas melhores para mim. Aquilo que vem negativamente, passa direto. E se insistir, meu amigo espiritual, faço a minha prece, falei, leva esse irmãozinho por astral, para ele poder, né, lá se reequilibrar, e aí a gente vai trabalhando isso, multiplicando mais ainda essa organização, que nós vamos ter o que? Despertamento sobre as linhas eternas da justiça e do amor. Então eu vou ter o que? Despertamento,
quer dizer, eu ainda estou ali naquela evolução. Não tenho ainda a justiça total do amor, mas eu tenho o que? Despertamento. Eu desperto para esse amor, para essa linha de justiça. Então, quando eu vejo que eu estou errado, eu vou usar a justiça. Não, eu errei. E eu tratar aquela pessoa, mesmo que ela me agrediu, né, de alguma forma, eu vou ter amor com ele, porque ele ainda não entende como eu comecei a entender, que talvez em vidas passadas eu também agia assim. E aí a gente vai aprendendo. Nós tiramos isso do livro, essa parte aí, toda essa renovação é do livro Emmanuel Roteiro, capítulo 30, Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estarmos aqui. Tudo isso que eu falei, eu também estou inserido em me trabalhar a cada dia, que nós possamos utilizar isso tudo para o nosso progresso evolutivo. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.